tarde a todos e todas. Estamos aqui com a professora do Departamento de Antropologia e pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, Gita Grindeberg, que é autora também do livro Reinvenção da Velhice, que ganhou o Prêmio Jabuti no ano 2000. E ela está aqui com a gente hoje para comentar a temática, né, da velhice no contexto da Covid-19 e para conversar um pouco com a gente sobre a experiência que ela tem, né, nesse debate sobre etapa corrida, produção, né, de ideias de envelhecimento na nossa sociedade, quais que são as avaliações que ela tem feito, né, sobre as imagens e representações que estão sendo produzidas dos idosos nesse contexto da Covid e quais são as consequências sociais, políticas, econômicas, né? Gita, muito obrigada, bem-vinda ao nosso primeiro programa e contamos com você para futuras participações também por aqui no PPGS. Eu quero começar agradecendo o convite, dizer que é um grande prazer poder falar desse tema, no qual eu tenho me dedicado e que tem me preocupado muito. Falar desse tema me causa até uma certa indignação, justamente pelo modo como a velhice está sendo tratada ao longo de toda essa discussão e reflexão que tem sido produzido sobre a epidemia, sobre o coronavírus, e, basicamente, a ideia de que há um limite, uma limitação dos recursos médicos, dos recursos hospitalares, e, nesse caso, os jovens teriam prioridade sobre os velhos. Eu acho que isso é alguma coisa que precisa ser discutida, repensada, é uma forma de discriminação que tem que ser tratada com muito cuidado, porque nós vivemos uma crise econômica, uma crise política, uma crise sanitária, mas uma das coisas que me deixa muito indignada, e que eu considero até que é doloroso, é ver pessoas que eu considero muito bem informadas, pessoas inteligentes, pessoas que têm um senso crítico apurado, mas acham que é lógico, que é natural, que os velhos sejam colocados num segundo plano e que os jovens tenham prioridade sobre os velhos, velhos que no nosso país são as pessoas que têm 60 anos ou mais, ou esse é o período, vamos dizer assim, mais longo da vida, quando a gente supõe que as pessoas hoje estão vivendo até 100 anos, né, uma parte significativa atinge, são centenários, então eu acho que são 40 anos de vida, não tem período tão longo na história, vamos dizer assim, das periodizações da vida, né? Porque cada sociedade pode priorizar, tem formas muito diferentes de fazer os períodos em que a vida se desdobra. Agora, eu achei que isso era um pouco situação minha, do contexto que a gente está vivendo, que dá esse mal-estar. Agora, não é assim, porque, para minha surpresa, eu tenho visto que em vários países, antropólogos, sociólogos, psicólogos, enfim, cientistas sociais e mesmo profissionais da saúde estão fazendo uma crítica muito séria e muito bem feita ao modo como a velhice está sendo tratada nesse contexto. Então, não é um problema só brasileiro, mas é um problema, vamos dizer assim, num contexto mais geral. E dessas críticas, a que eu achei mais sensível e mais bem colocada foi uma que foi publicada recentemente, num artigo que foi publicado na revista norte-americana da Sociedade de Geriatria e Gerontologia, e um artigo escrito em conjunto por 8 cientistas sociais acadêmicos de 8 universidades diferentes, ou seja, 3 deles são de universidades diferentes dos Estados Unidos, outros 3 da universidade, de diferentes universidades da Alemanha, um de Israel e o 8º da Universidade de Toronto, no Canadá. E o artigo, vou pegar aqui até o nome, chama A Velhice em Tempos de Pandemia Covid-19, e tem como subtítulo Evitando a Discriminação dos Velhos e Estimulando a Solidariedade
intergeracional. Então, eu acho que é um artigo que trata com muita sensibilidade o modo como a velhice está sendo tratada nesse contexto. O desafio deles é enfrentar as formas que a discriminação contra os idosos está assumindo, isso que em inglês eles chamam de ageism, ou que em português a gente fala etarismo, ou gerontofobia, mas eu gosto mesmo como a Miriam Goldenberg fala, a antropóloga Miriam Goldenberg, que ela diz, olha, vamos falar velhofobia, assim todo mundo sabe do que nós estamos falando, não é? E não é só a preocupação com a velhice propriamente dito, que está nesse artigo, mas com uma sociedade mais justa, mais igualitária em função de todas as idades, né? Então, eu vou explorar um pouco esse artigo, porque eu acho que é muito interessante que ele diz assim, olha, são 3 elementos que precisam ser olhados com muita atenção. Então, eu vou um pouco tratar desses 3 elementos que eu acho que dá para a gente explorar um pouco isso que você está me pedindo e as questões que me preocupam muito. Então, o primeiro ponto que eles acham que é central é o modo, as mudanças pelas quais a própria ideia de velhice se transforma, o que é a velhice, qual é o significado. E pensar isso é ver uma questão que até muito recentemente era visto como um problema das famílias, de associações filantrópicas ou da previdência individual, ou seja, uma questão privada, se transforma numa questão pública, uma preocupação da sociedade como um todo, ou seja, se a gente for usar o Foucault, por exemplo, e a ideia de biopolítica, a gente pode dizer que, então, a velhice passa a ser uma das formas que os Estados modernos vão usar para classificar, é uma divisória, vamos dizer assim, imposta nas populações, né? Então, nesse sentido, eu acho que a universalização do direito da aposentadoria é um elemento fundamental para a gente pensar nessa socialização da questão da velhice e da solidariedade pública entre gerações, não é? Então, nós temos organizações não governamentais e o próprio Estado fazendo políticas dirigidas para a população idosa. Há uma preocupação social com a questão da velhice, há um saber específico que se cria, que é a gerontologia, a geriatria, por um lado, que é a especialidade médica, a gerontologia, que é a especialidade, um campo de saber que congrega outros profissionais, preocupados em caracterizar a população mais velha, definir quais são as suas necessidades, quais são as formas de resolver essas necessidades, não é? E a gente pode dizer que a gerontologia é um campo de saber onde existe riqueza e diversidade conceitual, metodológica, teórica, enfim, há visões que são distintas dessa problemática, mas a gente pode dizer que existem 2 consensos dentro da gerontologia que são fundamentais para a gente pensar essa situação. O primeiro consenso é que é preciso levar em conta essas mudanças pelas quais a velhice passa, não é? E o segundo consenso é de que, na realidade, é preciso ver com muita atenção a diversidade e a heterogeneidade do público que tem essa idade, que está dentro dessa faixa etária. Então, no que diz respeito das mudanças em relação à velhice, é importante dizer que até muito recentemente a velhice era pensada, né, quando se cria a gerontologia, que são nas primeiras décadas do século passado, a velhice era vista como um momento de perdas,
um momento de fragilidade. Os idosos eram uma espécie de subcultura, uma minoria que sofria. Uma das ideias muito claras naquele momento era a ideia de role-less roles, quer dizer, aquela população que não tem um papel social que a sociedade, enfim, torna descartável. A gerontologia moderna reviu isso radicalmente, não é? E hoje a gente não pode falar na velhice como um momento de perdas, mas a ideia é realçar os ganhos que a velhice traz, daí a ideia da velhice ativa, que é muito importante nas organizações internacionais, que é mostrar, valorizar a experiência dos mais velhos, buscar empoderá-los para que eles possam mostrar dar a sua contribuição, uma contribuição muito importante para a sociedade. E hoje a gente pode dizer que a velhice, os velhos, são um novo ator político, porque no Brasil a gente já tem o Estatuto do Idoso, seguindo outros países também, nós temos esses conselhos dos idosos, e a velhice também é um mercado de consumo, porque tanto as empresas como a mídia, os anúncios publicitários, têm essa preocupação de como atingir esse público esse que a gente pode dizer que em todas as classes sociais, eles é que dispõem de mais renda, seja da aposentadoria, não é, ou do acúmulo, né, ao longo do curso da vida. Então, a gerontologia, digamos assim, ela foi muito bem sucedida nessa dimensão. E o outro ponto, que é a heterogeneidade em relação à velhice, ele é muito importante, porque aí a ideia de interseccionalidade, que a gente usa muito para a reflexão sobre gênero e sobre raça, ela é fundamental para pensar nesse período tão longo da vida, né, onde as diferenças de classe, as diferenças étnicas, as diferenças religiosas, as diferenças de gênero, tudo isso passa a ter significados que são muito importantes para se pensar na experiência de envelhecimento. Então, são elementos que são centrais para essa reflexão. Ou seja, em relação a esse primeiro ponto, que é a diversidade da velhice, o que é importante é que a idade não determina os comportamentos dos indivíduos. Então, isso é fundamental para a gente pensar o momento que nós estamos vivendo, né? Não há essa determinação em função da idade, principalmente porque, além de todas essas diferenças, quando se pensa na velhice, uma diferença que é fundamental é o que a gente chama de autonomia funcional, o grau de autonomia funcional, que às vezes essa autonomia um indivíduo de 60 anos não tem, mas um de 90 pode ter, que essa capacidade de realizar as atividades da vida cotidiana, não é? Então, apesar eu estar dizendo que os velhos são hoje um mercado de consumo importante, é importante também a gente ter em mente que muitas vezes interpelar os velhos é convencê-los que é preciso ser jovem. Como é que eles podem fazer para ser jovem, quais são as formas de consumo, os serviços que eles devem procurar para se manter o tempo todo jovem. Ou seja, o que é muito próprio da vida contemporânea é uma dissociação entre a idade cronológica e a juventude. A juventude passa a ser um valor, ela não tem que ver com o grupo etário, mas é um valor que as pessoas devem conquistar, elas são obrigadas a se comportarem como jovens. E há também uma dissociação da idade cronológica e da velhice, porque a velhice passa a ser uma obrigação ser jovem, quem se acha e se considera velho, a ideia de que foi uma negligência, um descuido que fez ele se tornar assim. Então, é isso que eu chamo a reprivatização da velhice, para resumir. Mas passar para o segundo ponto, que eu acho que é super importante, que também esses autores estão criticando, e eu acho que a crítica é muito bem-vinda, é a ideia do idoso como um grupo de risco. Não só idoso como grupo de risco cria essa segmentação da sociedade terrível, que você tem de um lado os jovens, de outro lado os velhos, né? Então você faz uma oposição aí,
mas eu acho que, e os autores também vão nessa direção, de mostrar que é como se os jovens não tivessem a condição de pegar as doenças, não é? Então, isso cria uma série de problemas, né, que daí a gente vê as festas, os grupos, as manifestações na rua, muitas vezes descuidada, porque é como se os mais jovens fossem insensíveis a doenças, a contaminação, o que de fato não é verdade. A gente sabe que o óbito é sobretudo com as faixas mais velhas, a contaminação é entre os idosos mais velhos, mas isso não quer dizer que os mais jovens não sejam. Eu estava vendo recentemente dados sobre São Paulo, e é incrível, porque óbitos em indivíduos com menos de 60 anos, no estado de São Paulo, quase 30% das mortes são de pessoas de 59 anos ou menos, né? E isso é óbito. Fora que também tem a própria contaminação, a própria doença atinge um grupo cada vez maior. Ou seja, essa ideia de que os jovens teriam uma imunidade é muito complicada e desastrosa. Outra coisa que eu acho que é muito importante levar em conta quando se pensa no grupo de risco é o isolamento dos mais velhos, a ideia do isolamento vertical, que está muito presente e que agrava o problema da solidão. Então, até muito recentemente, no final do ano passado, a revista da Sociedade Americana de Geriatria e de Gerontologia, o presidente da sociedade faz uma declaração dizendo que a solidão é um problema de saúde pública. Então, até estão sendo criados ministérios da solidão na Inglaterra, parece que teve uma proposta, eu não sei como é que está funcionando, mas a ideia é que isso é uma questão de saúde pública. E nessa declaração do presidente da Sociedade Americana de Geriatria e Gerontologia, ele considera que 8 milhões de pessoas com 50 anos ou mais não conta com apoio de amigos, de familiares ou da comunidade. E ele considera que isso é desastroso para a saúde, porque o isolamento social está relacionado com uma série de doenças, doenças infecciosas, doenças cardíacas e o início de processo de demência, né? Então, o desafio é como você encontrar formas de combater essa solidão. E uma das coisas que é muito importante, que nessa revista, a revista do ano passado é dedicada a essa questão, são essas novas tecnologias, como elas são capazes de diminuir a solidão propriamente dita das pessoas. Então, é uma defesa enfática, né? Quer dizer, eu acho ótimo, né? Nesse caso, eu acho que uma mudança radical nas nossas vidas a partir dessa doença é o peso que passarão a ter esses encontros à distância, né? Eu acho que existe uma valorização, talvez até excessiva, do face-to-face, do encontro, né, pessoal, presencial e etc. O que não deixa de ser uma coisa muito boa, mas isso não deve levar a uma recusa de todas as outras formas, principalmente para as populações afetadas. E não é necessário, quando a gente pensa na solidão e na velhice, só novas tecnologias, às vezes até um telefonema, uma carta, uma palavrinha, ele pode ter um peso que é fundamental. E o terceiro elemento, que eu acho que aí é uma questão que até a Bárbara tem trabalhado muito e tem uma presença, são os dilemas éticos, né? Então, que tem marcado a epidemia. Ou seja, a epidemia renovou o interesse pelos dilemas éticos, que é um tema muito importante nas ciências sociais de uma maneira geral, principalmente
quando esses dilemas têm a ver com a doença, com a saúde, não é? Então, quando a gente imagina que num futuro muito próximo haverá falta de equipamentos, falta de médicos, não é? Então, como é que vai se fazer uma triagem, como é que vai se decidir quem terá prioridade no atendimento? Enfim, eu acho que a gente ainda não chegou nessa situação tão terrível, mas há uma tentativa de alarmar os médicos, né? Muitas vezes eu fico imaginando esses que estão na ponta, na frente, que muitas vezes são jovens médicos ainda na residência, que criam certo pavor dos dilemas éticos, né? Até se falou a escolha de Sofia que eles vão ter que enfrentar, então ele, de uma certa forma, com esse anúncio de um futuro próximo tenebroso, mas que se imagina que vai acontecer, eles ficam, enfim, com uma angústia moral e querem que uma autoridade, seja uma autoridade médica, uma autoridade política, decida quem vai ter prioridade, que faça um sistema, um protocolo para que essas decisões sejam tomadas, não é? E aí nós temos uma situação muito complicada. Quer dizer, os médicos têm um dilema moral, mas eles também têm medo de serem processados pelos doentes, pela família, por não terem dado o atendimento que se considerava necessário nessa situação. Na Itália e na Espanha, parece que realmente a idade cronológica, em algumas situações, foi o critério para fazer a triagem. Mas, tanto na Itália como na Espanha, teve reações muito fortes de sociedades médicas contra o critério, quer dizer, não se quer a idade cronológica como um critério fundamental. Aqui também a Sociedade de Gerontologia e Geriatria, junto com outras sociedades, tentaram fazer propostas de protocolo. Na primeira proposta, a idade cronológica era um critério, mas logo depois, assim, acho que em maio mesmo, uma diferença muito pequena, se reviu essa proposta. Se procurou, então, critérios que não fossem tão discriminatórios como a idade cronológica, mas isso não resolve, porque cria-se elementos muito imprecisos, como a ideia de esperança de vida. Quem tem uma expectativa de vida maior, ou uma expectativa de vida maior com qualidade de vida, ou uma expectativa de vida maior sem deficiência. E isso é um problema, sem entrar na questão da deficiência propriamente dito, não é? A gente sabe que qualidade de vida é um termo muito fluido, muito impreciso, muito sujeito a redefinições. Agora, o que ainda é mais preocupante, mais terrível, quando aparecem outros critérios, por exemplo, que tem que vir quem é mais útil, né? Porque aí eles são vestidos como se fosse pura bondade, pura preocupação social. Quem são aqueles seres que são mais importantes para a sociedade pós-coronavírus? Aí é realmente o reino da hipocrisia. Quem vai ser mais importante? Uma mulher que tem muitos filhos pequenos ou uma mulher que tem filhos adultos, né? Um empregado ou o patrão? Aquele jovem heterossexual que pode ter milhares de filhos ou o jovem homossexual? Quer dizer, entra alguma coisa onde já o problema não é só a velhice já me deixa bastante irritada e indignada, mas são outras formas de discriminação, porque estamos tão assustados com as deficiências médicas e hospitalares, para nos entenderem, que vai chegar um momento que só ser jovem já não é mais um critério, não é? Então, entre os jovens, como é que se vai fazer a triagem? Então, eu acho que isso é muito preocupante, isso pode nos levar a atitudes muito hipócritas, né? Eu acho que tem que ter uma clareza entre o que é a ética da saúde pública e o que é a ética clínica. A saúde pública, a questão da prevenção é central, por isso ela diz, vamos ficar em casa, vamos usar máscara, enfim, vai nos mostrar formas de prevenir. Agora, a ética clínica é uma ética que você tem que atender clinicamente
todos os pacientes de acordo com aquilo que é definido naquele momento como a forma adequada de tratamento de determinadas doenças, não é? Então, eu acho que essas duas coisas não podem ser confundidas, não é? A nossa associação médica, eu até queria ler para vocês, porque eu acho que nesse contexto as metáforas, né? As metáforas têm uma importância muito grande, principalmente a metáfora da guerra, que tem sido usado. Então, a Susan Sontag trabalhou muito com esse poder das metáforas, e principalmente a Emily Martin tem trabalhos muito interessantes sobre essa metáfora da guerra e da doença. Então, no momento da guerra, você tem que ter uma pressão para tomar decisões muito rápidas e muito apressadas, e se perde esse critério mais sensível em termos das decisões. Na guerra, você quer, enfim, pegar os soldados feridos, tratá-los rapidamente para que eles voltem para o campo de batalha. E é muito diferente no momento da pandemia, onde o problema é um problema de civis, né, e que você tem que respeitar os valores de uma sociedade, onde a igualdade nos estados modernos, né, a igualdade entre as pessoas, ou buscar reduzir as desigualdades, é um desafio, é um ideal, vamos dizer, central na construção desses estados, não é? Eu acho que o nosso Conselho Federal de Medicina, e com respaldo da nossa Constituição, ele afirma que as decisões devem ser feitas sempre, as decisões médicas, de forma explícita, sem discriminação por questões religiosas, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política, deficiência ou qualquer outra forma de discriminação. Então, o que me parece central é que a conquista de direitos dos idosos, que lutamos tanto para ter isso, não podem ser ameaçadas por decisões incongruentes, de estilo higienista, que permitem um verdadeiro genocídio dos velhos. E a gente tem falado muito em necropolítica, né? Eu tenho um pouco de mal-estar para essas grandes conceitos que servem para várias situações, né? Desde a pandemia até situações assim, porque eles acabam explicando muito pouco, não é? E quase nos tirando a capacidade crítica. Mas eu acho que a gente deve, não pode permitir esse genocídio dos mais velhos ou de qualquer outro grupo social vítima da indiferença e do cinismo. Enfim, essas são as ideias que eu gostaria de ter claro. Eu sei que o tempo é limitado, mas está aí a nossa oportunidade de refletir sobre elas e pensar mais sobre cada um desses aspectos. Muito obrigada.